Tá certo. Cinema-narração. Cinema-narração é um gênero cinematográfico de custo zero no estilo faça você mesmo, onde atores narram uma história em imagens e músicas de domínio público passam na tela. É cinema mudo ao contrário, é um grito artístico acessível a qualquer cineasta. Cinema-narração é a poesia do cinema. O preço de um sonho. Era a véspera de Natal e todos se apressavam com os preparativos da ceia. O supermercado lotava, carrinhos de compras por todo o estacionamento, porta-malas abertos, cheios de compras. Mara olhava pela janela do carro, enquanto sua mãe entrava em uma vaga. Eram 2 horas da tarde, o sol estava de rachar, e mesmo de chinelos, a calidez do asfalto queimava as solas de seus pés. Seguiu sua mãe para dentro do estabelecimento, enquanto a mesma pegava um carrinho de compras na fila de outros carrinhos na entrada. Mãe, posso pegar o celular? Pra quê? Questionou sua mãe. Quero mandar uma mensagem para o vovô. Respondeu ela. Deixe seu avô quieto e vem me ajudar a colocar as coisas no carrinho. Anda, menina. Repreendeu sua mãe. Ah, mãe, por favor. Disse ela fazendo beicinho. Tá, toma, mas por favor, tome cuidado. Tá bom, mãe. Concordou Mara sorrindo. Empolgada, mandou uma mensagem para seu avô Roberto, que há poucos dias aprendeu como mandar mensagens de texto. Demorava para escrever, mas ela era paciente. Alguns segundos depois... Oh, minha neta, como tá minha pequena? Estou ótima, vovô. E o senhor? Perguntou ela. O velho, carrancudo como sempre, minha pequena, mas nada que o vô se incomode. Respondeu ele, aos risos e pingarros. Vovó, o senhor sabe o que é criptomoeda? Nunca ouvi falar, meu menino, o que é? É o seguinte, a criptomoeda é um sistema de pagamento digital que não depende de bancos para confirmar as transações. O senhor pode armazenar suas criptomoedas em uma carteira digital. Explicou Mara, toda orgulhosa. Que menina inteligente do vovô! Como sabe disso tudo, menina? Perguntou ele, curioso. Minha professora de geografia me explicou. Ei, vovô, por que o senhor não investe nisso? Minha pequena, sou velho demais para essas coisas. Vô mal sabe mexer com esse celular. Respondeu ele aos risos. Ah, vovô, seria uma ótima oportunidade para o senhor. Vamos fazer assim. O vovô vai pensar, prometo, tá bom, meu amor? Mara, para de conversa fiada e vamos! Chama sua mãe, já esperando na fila do caixa. Tô indo, mãe, tô indo, só um minutinho. Gritou ela. Tchau, vovô, depois a gente se fala e promete mesmo que vai pensar, tá? Despediu-se do avô e desligou o celular. Enquanto Mara ajudava a mãe a colocar as compras no porta-malas, ela pensava em visitar o avô e explicar a ele como funciona essa coisa de criptomoedas. Mas... na esquina de volta para casa, o sinal fechou e um segundo depois voltou a abrir. Quando sua mãe se preparava para virar a rua à esquerda, um carro vermelho se chocou contra o delas, arrastando-o até a calçada e o jogando contra o muro, com tanta força que quase o fez capotar. Vozes de espanto e cochichos, seguidos de gritos de socorro, enchiam o ambiente urbano.
Uma mulher ligou às pressas para o SAMU, enquanto o outro ligava para o corpo de bombeiros. Alguns minutos depois, os gritos da multidão foram abafados pelos sons das sirenes. O cara do carro vermelho estava sendo atendido pelos paramédicos, que cuidavam de suas escoriações enquanto conversava com a PM. Seu Roberto, o avô de Mara, havia acabado de ligar a TV quando ouviu a notícia. Estava em choque, ficou perto de dar um infarto quando viu a foto de sua neta e sua filha no canto da tela. Estava paralisado ali mesmo no sofá, com a mão na boca, abafando o grito. Seu coração batia feroz no peito. Queria chorar, mas as lágrimas não corriam. Estavam queimando os seus olhos por dentro. Seu corpo tremia e queria tanto gritar, mas a voz não saía. Ficou ali, sentado por alguns minutos, tentando assimilar a notícia. O telefone tocava incessantemente sob a mesinha de centro, mas não estava em condições de atender. Assim que voltou a si, correu às pressas para o hospital, levando apenas as chaves no bolso. Boa tarde, doutor. Vim ver a minha neta e a minha filha. Me chamo Roberto Soares. Boa tarde, senhor. E qual seria o nome delas? Perguntou o médico. Cecília é minha filha e Maura é minha neta. Respondeu Roberto, aflito. Só um segundo, disse o médico, verificando a ficha em sua mão. Senhor, ambas estão no pronto cirúrgico. Acrescentou em seguida. Doutor, seja franco comigo. Elas têm chances de se salvarem? Perguntou Roberto. Bem, o caso delas é bastante grave, mas apenas após a cirurgia saberemos se o quadro se estabilizará ou não. Claro. Muito obrigado, doutor. O relógio marcava 5 horas da tarde quando André, o pai de Mara e ex-marido de Cecília, chegou ao hospital. Como elas estão? Perguntou ele aflito. Estão na sala de cirurgia, ainda não se sabe. Respondeu Roberto, tão aflito quanto. Se acontecer alguma coisa com elas, eu juro, não vou suportar. Acrescentou André, se rendendo às lágrimas. Tenha calma, vou buscar um copo de água para nós dois. Disse Roberto, indo em direção ao bebedouro sob o balcão da recepção. Alguns torturantes minutos depois... Doutor, como elas estão? Perguntou André, aflito ao ver o médico. Roberto desabou com a sua expressão. Ele não precisava dizer nada. Sinto muito, mas ambas acabaram de falecer. Respondeu o médico, um pouco hesitante. E foi demais para Roberto ouvir aquilo. Sua visão começava a se turvar, um gosto amargo na boca, o coração batendo com força contra as costelas. Sua visão se obscureceu e antes de fechar os olhos, tudo o que pôde ver foi os rostos sorridentes de sua filha e neta. Se sente melhor? Perguntou André ao lado da cama assim que o viu abrir os olhos. Que? Onde estou? Está no hospital. O senhor desmaiou quando? Respondeu André sem conseguir terminar a frase. Roberto o encarou, a expressão contorcida, as lágrimas caíam de seus olhos inchados. Encarou o relógio a alguns metros à frente, sob a parede branca do quarto distraído. Nas lembranças, viu sua filha quando tinha apenas 3 anos de idade, rindo tanto, mostrando um sorriso banguela.
quando ele a pegou pelos braços e a girou no ar. A viu com 8 anos de idade no portão da escola, ele se despedindo dela. Lembrou de como seus olhos brilharam quando ele a presenteou com um par de patins rosa no seu aniversário de 10 anos e viu a neta correndo até ele depois de abrir o portão de sua casa com os mesmos sorrisos da mãe quando era pequena. Dessa vez, não pôde conter as lágrimas. Elas inundavam seus olhos e permitiu que elas transbordassem. Estava cego e surdo a tudo à sua volta, tanto que mal percebeu quando André saiu do quarto e se despediu dele. Deixou que tudo viesse à tona, e quando a ficha finalmente caiu, ele chorou com todas as suas forças, chorou até o peito e a cabeça doerem, até pegar no sono. Acordou na manhã seguinte, com a claridade do dia em seu rosto. A enfermeira já estava no quarto fazendo check-up no eletrocardiograma. Bom dia! Como o senhor se sente hoje? Perguntou ela, sorridente e percebendo que ele já havia acordado. Bem, pelo menos fisicamente, respondeu ele, ajeitando a posição na cama. Isso é bom! Disse ela, dando uma olhada na ficha presa ao pé da cama. Era bonita, tinha olhos verdes e cabelos castanhos ondulados, presos em um rabo de cavalo para baixo. Era alta, esbelta e parecia ser muito jovem. Ela se parecia tanto com sua filha quando estava no auge dos seus 20 e poucos anos. Quando começava a divagar, foi interrompido pelo médico, entrando no quarto. Bom dia para o senhor. Como se sente? Perguntou ele, também olhando a ficha. Unicamente bem, já disse para enfermeira, vocês ficam me perguntando isso toda hora. Respondeu Roberto sem muito entusiasmo. O médico, percebendo seu tom de voz e expressão, disse: Hoje eu darei alta, farei apenas alguns check-ups e tudo certo. Acrescentou ele com um meio sorriso. Roberto fingiu enquanto o médico checava sua pressão e batimentos. Se sentia arrasado, sem rumo e completamente infeliz. Sentia como se toda a sua felicidade tivesse sido arrancada e literalmente Mara e Cecília era sua única família. Há razões para que ele não se rendesse à depressão por esperar a morte. E agora, havia razões suficientes para esperá-la ou quem sabe buscá-la. Pelo visto, está tudo ótimo. Enfermeira, ajude-o a levantar. E o senhor, vista-se e passe na minha sala assim que terminar. Disse-se dirigindo à jovem enfermeira e em seguida a Roberto. Alguns minutos depois ele estava no escritório do médico, esperando assinar a alta. Aqui está a receita, com os remédios que o senhor precisa tomar e a alta médica. E lembre-se, se cuide. Aconselhou ele. Roberto caminha até sua casa, desolado pelo mundo. Não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer contigo mais. Parado em frente à sua casa, Roberto encarava a porta, hesitando em entrar. Ficou ali por alguns segundos, até finalmente pegar a chave dentro do vaso de samambaias ao lado da porta e girá-la na fechadura. Tudo estava tão quieto, nem mesmo o cachorro do vizinho latia. Olhou em volta após abrir as cortinas, se perguntando o que seria da sua vida de agora em diante. E decidido, resolveu tomar um banho para tentar aliviar um pouco as coisas. Foi uma tentativa frustrada. Alguns minutos depois, ele estava sentado no sofá, distraído em seus próprios pensamentos. A voz de Mara ecoava em sua mente. Ela estava tão empolgada com a ideia das Como se chamava mesmo? Pensou ele.
Ah, criptomoedas, isso. Roberto acaba de lembrar. Imaginou sua neta toda empolgada segurando sua mãe pulando. Oh, ela ia adorar, pensou ele. Pegando o celular, pesquisou mais sobre o assunto. Leu cada matéria e acessou o maior número de sites possível para entender como funcionavam essas tais criptomoedas. Viu que se tratava de um grande investimento, que sua aposentadoria não seria suficiente, mas sabia ele que o que estava em jogo era muito mais que dinheiro, era um sonho de Mara. Sabia também que para realizar esse sonho precisaria de muito dinheiro e que a única alternativa seria investir tudo que tinha, incluindo suas economias, e que teria de apostar em um valor maior ainda. Decidido, apanhou sua jaqueta e a carteira e foi ao encontro da lotérica mais próxima e comprou um bilhete de loteria. O que são R$8 gastos se no fim, se eu ganhar, valerá a pena? Pensou ele. Chegando em casa, jogou a jaqueta e a carteira em cima do sofá e foi correndo marcar os números no bilhete. Marcou 15, sendo alguns as datas de aniversários de sua filha e neta, para dar sorte. Esperou até o dia do sorteio, ansioso, mas também sem muita esperança. Ligou a TV com o bilhete na mão e esperou a entrega dos números. Assim que as bolas começaram a girar e os números a serem revelados, seu coração saltou para fora do peito quando percebeu que eram os mesmos que ele havia marcado. Esperou ansioso pelo último número e quando o mesmo foi revelado, não pôde acreditar. E entre milhões de pessoas, ele foi sorteado. Era um grande golpe de sorte. Eu ganhei R$1 milhão. Gritou ele, tossindo e animado. O cachorro do vizinho começou a latir e percebeu. Ele que precisava falar mais baixo, não queria alarmar o interesse de ninguém. Não conseguia acreditar. Agora ele poderia investir na ideia de sua neta. Chorou quando imaginou-a sorrindo para ele orgulhosa. É por você, minha menina. É por você, minha menina. Disse ele, deixando as lágrimas caírem. Enxugando as lágrimas, pegou a chave junto com o bilhete e a carteira e correu para a lotérica. Cumprimentou o vizinho ao passar por ele e andou depressa, evitando qualquer assunto. Ao chegar lá, foi até a atendente e mostrou o bilhete. Ela, boquiaberta, disse: Está bem, senhor. Vai querer retirar agora? Perguntou ela em voz baixa. Não, respondeu ele. Senhor, está com um recibo, aposta em mãos? Perguntou ela. Sim, está aqui. Respondeu ele, entregando o recibo. Após algumas tecladas aqui e ali. Muito obrigado. E mais uma vez, meus parabéns. Disse ela. Ao sair da lotérica, Roberto sentiu uma grande satisfação e ao mesmo tempo uma grande tristeza ao lembrar de sua neta sorrindo orgulhosa. Agora, o segundo passo, como investir nas criptomoedas. Chegando em casa, a primeira coisa que fez foi pegar o celular e entrar no aplicativo do caixa. Sua neta, que o ensinou a mexer, e fez a conta e conferiu o valor. Seus R$1 milhão estava lá. Agora tudo que eu precisava fazer era investi-los em criptomoedas. Dando uma última pesquisada sobre o assunto, procurou sobre a melhor startup para começar a investir. A Wartime foi a sua escolhida, sendo ela a mais confiável do país. Fez o seu cadastro e aos poucos começou a investir todo o seu dinheiro. Em aproximadamente 3 anos, Roberto havia construído seu próprio patrimônio. Milionário, se tornando um dos homens mais ricos do planeta, ele abriu a sua própria startup nomeada de Mara. Multiplicando seu patrimônio, observando a paisagem da enorme janela de sua mansão, sussurrou, deixando as lágrimas caírem.
Consegui, minha menina. Eu consegui. Muito obrigada. Eu te amo. Eu te amo. Que você esteja bem onde você está, minha menina. Minhas meninas, eu amo vocês. Bom, gente, e esse foi o nosso primeiro Cinema Narração. Texto escrito por Lucinda Price, na voz de Johnny Ribeiro, sou eu. Músicas e imagens feitas por Alexandre Lavrador. E é isso aí. Cinema Narração é a poesia do cinema.